entendeu isso, me acolheu e todo mundo gostava muito dessa pessoa lá em casa, todo mundo, sem exceção. Então acho que todo mundo entendeu que foi um surto dele, mas que a minha opção era nunca mais ter contato, não vivenciar isso mais. E que você falou do seu irmão, né? Que tem hora que eu falto palavras, né? Pra referir a ele o quanto eu amava ele. E qual que foi a importância do Bruno ou do Repel, do seu irmão em si, como você referia, quando você falou em questão de figura ali masculina em si ao lado, de suporte, enfim. Quando o seu pai deixou e como que foi ali você com o seu irmão em si depois e hoje sem a figura dele. Vamos lá. Sem meu pai. Meu pai tinha 56 anos, né? Na morte dele. Um dia antes a gente tinha feito exame, como se dizer, estava um coco, zerado. No outro dia não existia mais meu pai. Pensei, tem que ficar perto da minha mãe. Falei pro meu irmão, que eu chamava ele de Nin, falei, Nin, você é a figura agora masculina da casa. São 5 mulheres, sua esposa, sua filha, eu, minha mãe e a minha filha. Joguei tudo nas costas dele. Acho que eu assustei o nego. Aí eu falei pra ele, ó, nós 5, nós só temos você. E quando foi do meu irmão, eu acho que o susto foi muito grande, porque assim como do meu pai, a gente não estava esperando. E a minha filha tinha figura paterna direcionada para o meu irmão. A minha sobrinha tinha figura paterna direcionada para o meu irmão. Para ser muito sincera, até hoje eu tenho uma dificuldadezinha, né? Tipo, ver jogo de futebol é algo que ainda me incomoda. Tipo, ainda dói. Porque, na verdade, minha mãe, como sempre trabalhou manhã, tarde, sempre estudava, pós, depois fez faculdade, depois pós, então eu cuidava do Bruno. Então, assim, era aquela questão de abraçar mesmo. Quando isso aconteceu, eu só pedi para Deus uma única coisa, para não questionar a vontade de Deus para a vida da minha filha e da minha sobrinha, da minha cunhada, né? Que eu posso chamar ela assim ainda, né? Da minha mãe e da minha. Para que a gente não questionasse. Acho que todos nós temos dia e hora e acho que a gente tem que começar a aprender a ser mais grato do que reclamar. A morte do Bruno me ensinou a ter gratidão em tudo. Eu via gratidão quando era muito conveniente. Se estava indo ao que eu queria, se estava indo ao encontro do que eu imaginava, tá, eu estava sendo grata. Se estava indo contrário, a gratidão sumia. Então não era uma gratidão tipo assim, Deus, muito obrigada por hoje acordar, ter condições de abrir os olhos, ter condições de trabalhar, ter condições de comer, ter uma água ali para ferver, pôr o café. Não era esse tipo de gratidão. Hoje eu tenho essa gratidão. Gratidão pelo sol, gratidão pela chuva, hoje é essa gratidão. Porque eu aprendi com o Bruno que assim, eu tive condições de viver com ele 33 anos. Tem mãe que tem a condição de viver com seu filho um mês, um dia. Eu estaria sendo muito egoísta se eu chegasse aqui para você hoje e reclamasse. Eu não posso reclamar. Eu sou grata, porque eu vivi com ele 33 anos. Nesses 33 anos nós brincamos, nós rimos, nós choramos, dormimos juntos, apertamos na mão do outro, demos força um pro outro, mudamos de cidade junto. Então, assim, a gente brincou na barreira, vendeu alumínio para comprar algodão doce, foi pra exposição lavar roupa de peão para comprar ingresso para ir no parquinho. Então, tipo assim, eu vivi coisas com meu irmão que talvez alguém vai viver 50, 60, 70 anos e não vai viver com deles. E isso eu dou graça à pessoa que morreu antes do Bruno, que foi meu pai. Essa semana eu ainda comentei com um amigo e cliente meu o seguinte: meu pai me ensinou que é hoje. É hoje. Meu pai morreu sem nenhum real. Mas meu pai viveu tudo que ele tinha para viver.
E é sobre hoje. Talvez aí a gente está guardando a melhor roupa, o melhor copo aqui, a melhor água, a melhor comida, sendo que talvez esse dia não vai chegar. E aí, quando você entende isso, você começa a ser grato por tudo. Ontem, um cara virou pra mim e falou assim: Corina, você superou tudo muito rápido. E quem disse que eu superei? Eu não superei, a dor ela tá aqui dentro todos os dias. Mas se eu não levantar e trabalhar, ninguém vai fazer por mim. Se eu não sorrir para minha filha, ninguém vai rir por mim. Se eu não estiver do lado da minha mãe todos os dias, ninguém vai fazer isso por mim. Se eu não cuidar de mim mesma, piorou. Ninguém vai fazer isso por mim. Então, quando a gente começa a ser grato pelo que a gente já viveu, e começa a dar valor no que está aqui, que é o que eu falo para minha mãe: mãe, eles é só agora oração espiritual, já foi. O que eu posso fazer agora é por quem está aqui. Posso fazer por você, posso fazer pela minha filha, posso fazer pela minha mãe, mas hoje por eles, só oração. Eu não tenho mais nada para fazer. E o que eu tinha, eu fiz no momento em que eu estava junto. Então, tudo que os dois me ensinaram é sobre isso. É sobre agradecer as pequenas coisas. Agradecer por esse copo d'água aqui, ó. Graças a Deus que ele tá aqui. Poderia estar passando sede. Graças a Deus que eu tenho você aqui, ó. Se hoje acontecer qualquer eventualidade, eu sei que você vai me dar a mão. Então, é sobre agradecimento, sobre gratidão. E com isso, eu sou grato. Muito a sua vida, a sua amizade, a gente ter aí em meio a esse plano que a gente vive, espiritual, carnal, tem entrelaçado as nossas vidas, né? De forma assim, meio que seu irmão, sei lá, uma grande referência, um irmão pra mim que eu tive, um conselheiro que eu tive. E sempre tive muita ligação com ele por via do esporte, eu via como ele foi o meu treinador, o que ele fez por mim hoje, em si, como também profissional da área de educação física, vejo como eram as coisas, eu falo, cara, eu falo negão, o que o negão fez pra gente, não faço só por mim, porque na época era muitos, e vamos falar de dinheiro. Não era nada, não era nada. E o quanto que foi importante, o que ele serviu pra gente ali naquele momento. E o quanto ajudou depois, jogando pra fora, enfim. E a gente ainda não tinha se conhecido. E por conta de conteúdo em rede social, no Instagram, um dia eu te perguntei, quando depois eu te encontrei no sinal, falei, opa, aí você cumprimentou já com esse sorriso, assim, que você tem. E depois veio a academia e hoje é um irmão que eu tenho. O que tem, meu irmão? Eu ganhei. Eu não, chamo de padrinho, né? Antes de começar aqui, eu perguntei, né? Eu vou te chamar de Gustavo Gamarra ou de padrinho. É padrinho, não tem como. Mas assim, o Bruno, ele foi essa pessoa. Todo mundo que me encontra fala assim: você não sabe o que seu irmão representou pro meu filho, você não sabe o que seu irmão representou pro meu irmão. E eu acho que é sobre isso. A gente conversa muito sobre isso. Pessoas precisam de pessoas. E não existe você desenvolver e não desenvolver pessoas. Não existe você crescer e não fazer outras pessoas crescer. Então é isso que é o que a gente tem que deixar. Jamais alguém vai reclamar desses 33 anos vivido com ele. E é isso que eu me grudo. Não ao que teria que aconteceu, não, porque poderia ser eu ou ele, mas ao que a gente viveu nesses 33 anos.